Bom, iniciaremos agora a nossa segunda aula de revisão da probabilidade da disciplina Tópicos Especiais. Nós iremos percorrer o seguinte sumário. Eu falarei da distribuição binomial, distribuição de Poisson, distribuição exponencial e distribuição normal. Distribuição binomial. Ela se relaciona ao experimento de Bernoulli. O que é o experimento de Bernoulli? O experimento de Bernoulli é um evento que pode ter resultado favorável ou desfavorável. Então, por exemplo, o lançamento de uma moeda ou pode dar cara ou coroa. A gente atribui sucesso para uma e não sucesso para outra. Então, a binomial é uma sequência de experimentos de Bernoulli, tá? Experimentos independentes, realizado N vezes, com probabilidade de sucesso P, em que se procura determinar X sucesso. Então vamos lá, analisar a probabilidade de quantas vezes X ocorre cara, né? Com probabilidade P em N vezes lançamento de uma moeda. Tá? A probabilidade de encontrar um número X de peças defeituosas que tem a probabilidade P de ocorrer, né, em um lote de tamanho N, por exemplo. Então, as condições de formulação da binomial, né, ela é usada para encontrar probabilidade de X números de ocorrência ou sucessos de um evento, né, Px, em N tentativas do mesmo experimento, quando, né, cumprirem esses requisitos aqui. Existirem somente dois resultados, e mutuamente exclusivo, relativo ao experimento de Bernoulli. As N tentativas são independentes. A probabilidade de ocorrência ou sucesso permanece constante em cada tentativa. Então, né, a formulação da binomial é isso, né? N é o número de experimento, P é a probabilidade, X o número de sucesso, e aí a probabilidade que a gente quer saber, né, de quanto sucesso, né, de ocorrer K sucessos em uma determinada, em um evento com, né, em que cada um tem P com N experimento. Então a fórmula é essa, probabilidade de X igual a K é combinatória, né, de K elementos, de N elementos tomado K a K, vezes a probabilidade do evento elevado a K, multiplicado por 1 menos P elevado a N menos K, onde K pode variar de 0 até N. E a fórmula da combinatória é essa, né? N fatorial dividido por X fatorial sobre N menos X fatorial. Tá? Então, aqui também nós temos os dois parâmetros, né? O valor esperado é N vezes P, e a variância é N vezes P multiplicado por 1 menos P. Né? É para todas? Para todas as binomiais tem essa esperança e essa variância. Então, não vai precisar pegar integral disso, integral daquilo, para calcular, né, a esperança do binomial. Perfeito? Então, aqui revisando alguns fundamentos, né? O que é a permutação? É utilizado quando queremos ordenar todos os elementos do conjunto, né? Queremos saber quantas ordens são possíveis, né? Quantas filas a gente consegue, né, produzir com uma determinada quantidade, né, de elementos. Então, é dada pela forma n fatoriais. Então, por exemplo, aqui, tem as pessoas A, B e C. Quantas filas podemos formar? E a ordem importa. Então, pode ser A, B ou C, uma fila, A, C e B, a outra fila, B, A e C, B, C, A, e depois o C, A, B e o C, B, A. 6. Né? Forma de... Essa é a permutação. O arranjo é utilizado para escolher e ordenar uma parte do conjunto. A ordem importa, se você mudar a posição, forma-se um novo agrupamento.
caso de senhas, pódio, número de telefone. Então, por exemplo, dado por essa fórmula aqui, né, n de x sobre n menos x. De 10 atletas, de quantas formas podemos formar um pódio com primeiro e segundo lugar? Pela fórmula, temos 90 arranjos. Detalhe, nós podemos também colocar no arranjo, o arranjo sem repetição, que é o caso aqui, e com repetição. O que é o com repetição? O com repetição, né, é quando se deseja, né, quando se é permitido, né, repetir, né, um elemento. Né? Por exemplo, ali, né, senha dado um conjunto de caracteres. Então a gente tem ali, né, ó, eu quero que vocês formem, né, tem, né, 6 caracteres A, B, C, D, E, F, né? Quantas senhas são possíveis gerar com repetição, né? Uma senha de 3 dígitos com esse conjunto. Então aí a gente vai ter um n elevado a x. E aí as fórmulas, né? Lá do Excel, permute e permutas. E a combinação, né? É essa daqui, né? A fórmula da combinatória, né? No caso aí é utilizar, mas a ordem não importa, tá? Também aqui, né? A gente pode ser sem repetição ou com repetição. Aqui o grupo pode ter itens iguais. Tipo, na compra de 3 bolas de sorvete de, né, X entre N sabores pode se repetir, tá? Bom, tem uma forma mais fácil, né, para calcular combinatório de valores pequenos, que é utilizando aqui o triângulo de Tartaglia, né? Como é que é o triângulo de Tartaglia? Ele tem essa propriedade aqui, ele começa com 1, repete 1 aqui, repete 1 aqui. Aí esses dois eles voltam a repetir aqui, voltam a repetir aqui. E esse elemento aqui, como é que é calculado? Pega aqui o de cima, 1 mais 1 igual a 2. Aí o terceiro elemento, né, repete aqui 1, repete aqui 1. E aqui coloca 2 mais 1 é 3, 1 mais 2 é 3. É o mesmo que a gente está fazendo aqui em cima, entendeu? Se a gente quer saber, por exemplo, P mais Q elevado ao cubo, é só pegar aqui, ó, P ao cubo mais 3P ao quadrado Q mais 3PQ ao quadrado mais Q ao cubo. Tá? Então, por exemplo, né, que é justamente a fórmula genérica, né, da potência, né, de um polinômio. Então, pegar aqui o exemplo, né, os combinatórios possíveis, né, de um conjunto de 4. Pode ser 4 tomado a 4, que é 1. Pode ser 4 tomado a 3, que é 4. 4 tomado 2 a 2, que é 6. 4 tomado 1 a 1, que é 1. E 4 tomado 0, que é 1 também. Né? A gente vê que, né, eles são simétricos, né? E tem um maior valor no meio, tá bom? Muito bem, então a fórmula é essa. A síntese tem o seguinte argumento, né? Aqui número é obrigatório, é o número de tentativas bem-sucedidas. Aqui o segundo é a quantidade de vezes que você faz o experimento. Aqui a probabilidade. E aqui esse acumulativo. O que significa esse cumulativo? E anotem num papelzinho e decorem, porque até eu mesmo muitas vezes esqueço. 1 é cumulativo. 0 é não cumulativo, dito como falso. Então, por exemplo, eu lanço 5 vezes um dado. Eu quero saber a probabilidade de resultar 2 vezes cara. Então, o número de sucesso aqui, a gente bota o que aqui? 2, certo? É 5 tentativas. A probabilidade, o que é? É 1/2. E eu quero exatamente 2. Se eu quero exatamente 2, é 0 aqui. Aí vai dar não cumulativo, vai dar um valor pontual, tá? Alguns exercícios, eles estão aqui de certa forma autoexplicável,
né? Vocês podem consultar isso no Excel que eu disponibilizo para vocês ali no Moodle, tá? Então aqui, por exemplo, um dado viciado é lançado 10 vezes, qual a probabilidade de não dar par? Ou seja, ou dar ímpar, né? Então, vamos colocar aqui ímpar, 0 sucesso, 10 lançamento, meia probabilidade, não cumulativo e, evidente, aqui, né, vai dar essa probabilidade aqui, tá? Aí, ó, outro exercício. Suponha que 5 moedas perfeitas sejam lançadas. Qual a probabilidade de exatamente uma das moedas ser diferente da outra? Bom, gente, então, como é que a gente faz isso? A gente estabelece. Dá uma cara, é uma cara, e 4 coroas, ou 4 caras e uma coroa. São as formas possíveis de lançado 5 moedas, uma ser diferente das 4 demais. Perfeito? Então, eu vou calcular aqui a probabilidade de dar uma cara e a probabilidade de dar 4 caras. E iremos, né, ou é esse valor ou é aquele valor, como é ou, nós iremos somar a probabilidade. Então aqui eu, justamente, o que nós temos? É só vocês conferirem ali na fórmula, né? O primeiro valor, o que é? O primeiro valor é o número de sucesso, o número de tentativas, a probabilidade e a não cumulativo, e aí calculamos a nossa probabilidade. Aqui tem um jogo, um exercício bem interessante. Em um certo jogo de apostas, você tem de escolher um número de 1 a 6. O cassino lhe paga tantos dólares quanto forem os números dos dados que você acertar. Se não houver acerto, você paga ao cassino apenas 1 pila. Qual o retorno esperado do jogo? Então, aqui o que nós iremos saber? Né? A probabilidade é sempre a mesma ali, 1/6. Perfeito? Então, vamos verificar aqui, né? Qual é a probabilidade? Você lança 3 vezes o dado, né? E aí você quer saber 3 vezes, né, o dado. Aí você quer saber qual a probabilidade, né, de dar 0 vezes, né, o resultado, né, escolhido, uma vez, 2 vezes ou 3 vezes. Perfeito? Então, se você não acertou nenhuma vez, né, a probabilidade de lançar 3 vezes o dado, né, com a probabilidade de 1/6, né, é de 0,578, né? Aqui a gente coloca justamente a função da distribinomial, em que, né, o sucesso é né, a probabilidade do evento é 1/6, né? Retornando, né? O número de sucesso é 0, o número de lançamento é 3, a probabilidade de sucesso, tá certo, é 1/6, e a probabilidade referente ao x, a esse valor, é esse daqui, tá? E aí, nesse caso, você recebe o pagamento de -1. E repete isso para todos, né, outros valores. E aí você faz o pagamento aqui. Esse valor vezes esse valor vezes esse valor vezes esse, resulta aqui na última linha. E somando tudo, nós descobrimos que a banca sai ganhando, para variar. Aí, supõe que você participa do seguinte jogo. Você lança 2 dados, né? Se as faces dos dados não forem iguais, você paga 10. Se forem iguais, você ganha 50 centavos. Olha que jogão, hein? Qual o retorno esperado desse jogo? Então tá aqui, né? A probabilidade, né, de os 2 dados, né, com 6 faces, não viciados, terem a mesma face é 1/36, que aqui é a probabilidade de sucesso e aqui é a probabilidade de fracasso.
Na probabilidade de fracasso, a gente paga 10. Na de sucesso é 50. E aqui vai nos informar, vai nos dar aqui justamente a tabela de pagamento que mostra que a gente sempre sai perdendo e a banca sai ganhando. Dados históricos mostram que 5% dos itens provindos de um fornecedor apresentam algum tipo de defeito. Considerando um lote de 20 itens, calcular a probabilidade de haver algum item com defeito, haver exatamente 2 itens, haver mais de 2 itens, qual é o número esperado de itens e de itens bons. Fácil, né? É a mesma questão, né, que colocamos lá, tá certo? O que nós teremos aqui, perfeito, é né, o primeiro, né, 0 defeito, o outro 2, o outro x maior que 2, que é igual a 1 menos x menor ou igual a 2, né? E aí a gente vai calcular aqui essa como tendo um valor, né, cumulativo, tá? E iremos calcular, tá certo? Aqui a probabilidade de cada um deles, perfeito? Aqui a esperança é o que é? N vezes P, tá? De sucesso, ou seja, de itens bons, e N, né, no caso aqui de itens defeituosos, não, de itens defeituosos é 1, e de itens bons é 20 vezes 95%, que é 19. Tá? As fórmulas da distribuição binomial e a distribuição de Poisson. O que é? É um processo de chegada, de nascimento, etc. Os clientes chegam ao servidor de modo aleatório. Homogeneidade e a taxa de chegada é constante no tempo. É independente, né? O número de chegadas no intervalo são independentes. E aqui a gente coloca x, né, o número de chegada, no caso aqui também representado pelo k. E tem essa fórmula aqui. É bem interessante que a Poisson, a esperança e a variância têm o mesmo valor, é um parâmetro. Tá? Então a formulação de Poisson, tá? Escreve-se x para indicar que a variável tem distribuição de Poisson com parâmetro lambda, que é a taxa de chegada, a taxa de ocorrência. A taxa é o número sobre alguma coisa. Notemos que nesse caso, embora discreto, pode assumir um número infinito de valores, tá? Então tá aqui, a gente pode provar que isso daqui, né, que é a PDF dela é igual a 1. Ou seja, que a probabilidade de x ser um valor de 1 até infinito é 1. Tá? E aí como é que a gente faz isso? Aqui na série de Maclaurin, né, que é ensinado lá no cálculo, a gente desdobra a exponencial de L através de uma série. Se multiplicarmos ambos os lados aqui por exponencial elevada a menos lambda, nós teremos, tá certo, 1 igual o quê? O somatório, né, de E menos lambda variando de 0 a infinito nessa equação aqui, certo? E essa daqui justamente é a nossa PDF, a função de distribuição, né, de probabilidade ali da Poisson. Exemplos de situação com modelo de Poisson. Isso é importante saber. O modelo de Poisson pode ser aplicado a qualquer sequência de eventos que corram por unidade de longitude, de área, de volume ou de tempo. Exemplo, número de chamadas que chegam a um canal, a uma central em um dado intervalo de tempo. Não é a duração da chamada, é o número de chamada por hora. E também, né, o número de chamada. Simples, é o número de chamada por dia, o número de chamada por mês, por alguma fração de coisa. Número de navios que chegam ao cais
de um porto em um dia. Não é o número de navios. Isso não significa nada. É o número numa taxa de tempo. Número de defeitos encontrados numa geladeira pré-fabricada. Que ali, mas nesse caso aqui, você vai ter, tá certo? Uma taxa de geladeira também, uma quantidade de geladeira. Então, número pelas quantidade de geladeira. Número de defeitos de acabamento em 1 metro quadrado de uma chapa metálica. Número de coliformes fecais em 1 mililitro de líquido. Número de falhas de recapeamento encontrado em 1 metro de fio condutor. Coisas por unidade de água, que eu simplifico, tá? Então, enquanto a binomial pode ser usada para encontrar a probabilidade de um número designado de sucesso em N tentativas, a distribuição de Poisson é usada para encontrar a probabilidade de um número designado de sucesso por unidade de intervalo. Repetir, repetir, repetir. Coisas por unidade de algo. As outras condições exigidas para se aplicar são também exigidas na Poisson. Tipo, deve existir somente 2 resultados mutuamente exclusivos. Os eventos devem ser dependentes. O número médio de sucesso por unidade de intervalo, ou seja, né, a taxa deve se permanecer constante. Aqui a nossa fórmula, bem simples. X é necessário, média, que é igual ao lambda t, e se é acumulativo ou não. Então, x, a média, e se é acumulativo. Ah, mas onde é que está o lambda? O lambda vai ser expresso dessa forma. Lambda vezes a unidade de tempo que vão te informar. Quanto tempo, tá? Então, aqui, ó. Clientes chegam à prestadora de serviço conforme uma distribuição de Poisson a taxa de 4 por minuto. Qual é a probabilidade de, no mínimo, um cliente chegar em qualquer intervalo de 30 segundos? Ou seja, ele quer saber quantos clientes chegam, né? No mínimo em 1 segundo. Então tá aqui, ó. X é igual a 0, lambda e meio minuto. Então a média é 2. E aqui é não cumulativo. Então a probabilidade de chegar ninguém é esse valor. E a probabilidade de chegar alguém é 1 menos não chegar ninguém, que vai ser esse valor. Perfeito? Aqui, só lembrando que 30 segundos é esse meio minuto aqui. Clientes chegam aleatoriamente uma caixa registradora a taxa de 20 por hora. Determine a probabilidade do caixa estar desocupada. Qual a probabilidade de haver no mínimo 2 filas na espera esperando? Então vamos lá, tá? Então tá aqui, ó. Poisson 20 é 1 hora, 20 minutos. Então, probabilidade de estar desocupada é esse valor aqui, probabilidade de x igual a 0 aplicando a fórmula, tá? E, né, vamos ver aqui, justamente, né, já estou aqui agora calculando aqui, de ter 0 pessoa, de ter 1 pessoa, de ter 2 pessoas e de ter menos do que 2 pessoas, tá? Justamente calculando o A e aqui, e de haver no mínimo 2 pessoas, que poderia ser, né, calculada dessa fórmula aqui, 1 menos P de 0, mais P de 1, mais P de 2. Ou podemos calcular, né, 1 também, 1 menos P de x menor ou igual a 2, tá? Aqui algumas outras variáveis aleatórias, né? Que eu só estou citando, né? Porque nós não vamos usar. É a distribuição geométrica, que foca no número de tentativas necessárias. Aqui eu só quero alertar que ela é sem memória.
Então, por exemplo, né, quer saber a probabilidade, né, de alguém, né? Imagine se você está tentando acertar uma cesta de basquete. Se cada arremesso independente tem a mesma chance de entrar, a distribuição geométrica calcula a probabilidade de você acertar exatamente no primeiro, no quinto ou no 10º arremesso. Tá? Aqui a hipergeométrica também como informação, né? Só quero mostrar aqui a peculiaridade da hipergeométrica, que a binomial, nós, por exemplo, sempre existe uma reposição, né? Então, se você for escolher peças defeituosas de um estoque, nós retornamos as peças para fazer o segundo experimento. No caso da hipergeométrica, não, é sem reposição, tá bom? Aqui um geralzão de todas elas. Aqui a Poisson. E vamos dar uma falada em passando para distribuição exponencial, né? Que ela é muito útil para descrever o tempo que se leva para completar uma tarefa, tempo para realizar uma prova, tempo de chegadas de pacote, tempo de vida. E tem essa formulação aqui. Tá? No caso aqui, é cumulativo? Sempre tem que ser cumulativo. Sempre tem que ser cumulativo. Na exponencial, sempre tem que ser cumulativo, gente. Sempre tem que ser cumulativo. Por quê? Não é porque eu quero, é porque, tá certo? Ela é contínua. E não existe valor discreto numa distribuição contínua. Distribuição de probabilidade de variável aleatória contínua. Aqui tem um exercíciozinho, né? Que já foi exigido em avaliação. O cliente da Walmart vem das cidades e das áreas rurais. Clientes da cidade chegam a taxa de 5 por minuto e de áreas rurais chegam a taxa de 5 por minuto. Tá? As chegadas são totalmente... Determina a probabilidade do tempo entre chegadas de todos os clientes ser menor do que 5 minutos. Aqui eu não estou dizendo nada, eu quero saber uma probabilidade em relação ao tempo. Então tá aqui, ó, o lambda de quem chega na cidade e o lambda que chega na rural. Nesse caso, o lambda total é a convergência de todas as taxas de chegada. E aí eu tenho o tempo, né, de 5 segundos, que eu vou ter que converter para minuto, porque tem que ser todos compatibilizados na mesma unidade. E aí eu vou aplicar a fórmula da distribuição exponencial, né, para os valores aqui, né, do tempo igual a 0,083 e o lambda ali, né, de 12 minutos, tá bom? Mensagem chega a um servidor de acordo com a distribuição de Poisson com taxa média de 5 chegada por... Aí o aluno vai falar, professor, mas a exponencial não é exponencial e a Poisson é a Poisson? Sim, mas aqui na realidade é um exercício que combina os dois. Ó. É qual a probabilidade de que 2 chegadas ocorram em 1 minuto. Então aqui, probabilidade de número de chegada. E qual a probabilidade de que uma chegada ocorra em 30 segundos? Também, tá? Aplicando as fórmulas, né? Vai, né, no caso aqui de t, x ser menor, aqui ó, probabilidade de x igual a k, esse valor. E a probabilidade de x ser menor que t, aqui é exponencial, tá? Aplicando a fórmula. O tempo entre paralisações não programadas de uma usina tem uma distribuição exponencial com uma média aritmética de 20 dias. Encontre a probabilidade entre 2 paralisações não programáveis. Tá aqui os valores, perfeito? Aí é o lambda, 21 dias e os t's. E aplicando as fórmulas, teremos essas probabilidades todas aqui. Tá? E é sem memória. O que significa isso? Geralmente a exponencial
como está falado lá, diz respeito ao tempo de vida de alguma coisa, ou falha. Então, as falhas passadas não alteram a probabilidade de falhas futuras. Então, se um componente eletrônico durou 10 anos, a probabilidade de ele durar mais 5 anos é a mesma de um componente novo durar 5 anos, assumindo que a taxa é constante. Mas isso é certo na vida concreta real? Não, isso é um modelo, tá, gente? Por isso que a gente está falando de modelo aqui. E aqui a comprovação matemática do modelo, tá bom? A distribuição normal, que eu falei que é só como notícia, tá? Que a gente pode fazer essa aproximação, perfeito? E um resumão aí, né? E deixo aqui informado que nós temos, né, ali uma lista de diversas listas de exercícios no Moodle, tá certo? Então é isso aí.